várias pessoas que têm essa dúvida também, se é blasfêmia ou não falar Jesus e não Yoshua. Afinal de contas, como é que nasceu essa história de Yoshua, Jesus? Como é que fica isso aí? O nome Yeshua seria o nome de Jesus no hebraico, né? Seria o nome de Jesus no hebraico? Ou melhor, no aramaico? Porque o nome Yeshua, na realidade, ele é um nome formado da língua aramaica. Mas, sendo que Yeshua é um nome e Jesus é outro, eles não se combinam na transliteração. Mas tem um detalhe. Eles têm um vínculo, Jesus tem um vínculo com o nome Yeshua nas antiguidades, porque o nome de Jesus veio derivando de Yeshua. De Yeshua derivaram para Yeshua, Jesus, Jesus, Yesvis, Jesus. Derivações. Mas continua que nós estamos analisando a questão. O que acontece? Algumas pessoas dizem que para nós sermos salvos, precisamos pronunciar o nome de Jesus em hebraico, que é Yoshua, que corresponde a Josué no Antigo Testamento. Olha. Rapaz, moço, o nome do homem nunca se chamou Josué no hebraico. Por quê? Porque lá não existe a letra J e nem o som da letra J. E como é que agora vai ser chamado Josué? Isso não existe na história verdadeira. Na realidade, o nome dele se chama Roshea, só que foi mudado para Yahushua, quando Moshe falou para ele: você não será mais um Roshea, você será Yahushua, porque você é o libertador, você é o símbolo do próprio Salvador, porque o Salvador, quando ele veio para a terra, ele veio para libertar o povo da escravidão. Então, Josué, que o povo chama de Josué, o nome dele nunca foi Josué, o nome dele é Roshea. Depois passou para Yahushua, filho de Nun, no hebraico original, e não na língua grega. Isso é uma barbaridade. Por quê? Quando Atos capítulo 4, verso 12, até vou ler esse texto, que é um dos textos usados para afirmar-se que nós devemos pronunciar o nome hebraico de Jesus para sermos salvos. Então isso não tem cabimento. Eu não estou blasfemando quando eu falo Jesus, professor? Com certeza não, porque se você estivesse blasfemando, Tito, eu vou mostrar no Novo Testamento grego, se você estivesse blasfemando, Paulo estaria blasfemando, os evangelistas estariam blasfemando, porque eles usaram o nome Jesus, só que na forma grega, Jesus. E nós vamos ler depois aqui no grego do Novo Testamento. Mas aqui o livro que eu queria mostrar para você... Pode ser apenas uma dúvida do nosso telespectador, né, professor? Pode ser. Só que Atos 4,12 fala assim, ó: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Quando a Bíblia fala que nós somos salvos pelo nome de Jesus, ela está se referindo à pessoa de Jesus. Não há nada de mágico em um nome. A Bíblia costuma associar o nome de uma pessoa ao caráter dela. Então, quando fala que nós não somos salvos por nenhum outro nome, é porque nós não somos salvos por nenhuma outra pessoa. É o que diz Jesus em João 14,6. Ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Atos 4,12 está realmente falando do caráter do Salvador, porque o nome dele realmente associa ao caráter dele. E qual é o caráter do Salvador? É a salvação. Por que salvação? Porque ele é o único que salva. Ele prometeu isso para o seu povo, que vai salvar todo aquele que for batizado no nome dele. Lucas 24:47 está falando isso. Então, o nome do Salvador é o único nome que pode associar ao aspecto do Salvador, ao caráter dele, ao modo dele agir. Se ele prometeu com a sua palavra, ele vai cumprir. Ele vai cumprir com a palavra dele. Então esse é o caráter dele. Ele prometeu que vai salvar, pois ele vem salvar o povo dele.
Ele não é mentiroso. Ele vai cumprir com a sua palavra. Então, o caráter dele é esse, salvação. Só para você ter uma ideia, que o nome dele significa eu sou a salvação. Yahu é a salvação. Significa Yahu, eu sou, Shua, salvação. Mas o nome de Jesus não significa eu sou a salvação, pois ele está descartado de Atos 4:12, porque Atos 4:12 diz claramente que não há salvação em nenhum outro Salvador, em nenhum outro ser, porque o Salvador só existe um, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, porque não existe nenhum outro nome. Não existe nenhum outro nome para associar ao caráter dele. Porque o homem da terra não pode criar um outro nome, criar nome para salvar, para associar a salvação. O homem da terra não tem esse poder para criar um nome para associar o caráter do Salvador, para dizer que aquele nome daquele em dia diante, ele vai simbolizar a salvação. Não existe isso. Aqui ele deixou bem claro que abaixo do céu o homem não pode criar nome para a salvação, para associar a ele. Jamais. Explique direito, porque não explicaram aí direitinho, não. E que o nome de Cristo não é somente Yoshua, nós podemos ler em Isaías 9, verso 6. Vamos aqui para o Antigo Testamento, Isaías 9, verso 6, que afirma o seguinte sobre Cristo. Falando de Jesus, esse texto fala de forma clara. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Só nesse texto Cristo possui 4 nomes. Aqui em Isaías capítulo 9, verso 6, está se referindo a nomes que são significados da pessoa do Salvador, do caráter dele. Aqui diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Eterno Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui está se referindo a títulos, a nomes comuns, significados. O Salvador tem vários, mas só que tem um detalhe. O Salvador, ele tem seu próprio nome. E o seu próprio nome tem um significado próprio, pessoal. Qual é? Eu sou a salvação, porque somente ele é quem salva. Não existe outro atributo para adaptar ao nome do Salvador, se não for a esse. Porque o nome dele é o único que salva. Por isso que o nome dele veio para a salvação. E o Salvador, o tempo todo, dentro das Escrituras, ele vem relatando, falando somente em um nome. Ele fala, porque o meu nome será exaltado, porque o meu povo saberá o meu nome. Ele falou no singular, ele não falou os meus nomes. Não. Aqui, nessa passagem de Isaías, capítulo 9, verso 6, está se referindo a títulos, significados. O Salvador tem vários significados, mas o nome dele tem um significado também, mas é um significado próprio, e ele tem o seu nome próprio. Agora, títulos de exaltação, significados, ele tem vários, mas só que ele tem apenas um, que é o nome dele, que tem um significado de salvação, que é a única coisa. Não é pecado você chamar Cristo de Yoshua. Não é pecado você chamar Cristo de Jesus na língua portuguesa ou do latim. Não é pecado você falar Jesus no inglês. Não importa. O importa é que você invoque o nome de Cristo e tenha um relacionamento pessoal com Ele. E para provar, querido telespectador, que os autores bíblicos usaram sim o nome Jesus, algumas pessoas dizem, querido telespectador, que o nome Jesus é um nome blasfemo, porque ele significaria Deus cavalo. Isso aí não tem condições de aceitar uma coisa dessas, porque as pessoas pegam letra por letra
de, por exemplo, um Deus pagão e tentam associar ao nome de Jesus para dizer que Jesus significa Deus cavalo, de forma alguma. O nome Jesus, seja do hebraico quanto na sua forma grega, Iesus, significa Deus é salvação. E o que Só se for Zeus é a perdição, porque a palavra Deus se originou de Zeus, que é o maior ídolo mitológico da Grécia, o pai dos deuses. Então tiraram o Z e colocaram o D, ficou Deus, que na realidade é o mesmo Zeus da Grécia. É por isso que o Eterno vai guerrear contra os filhos da Grécia, porque eles corromperam, eles adulteraram a palavra do Eterno, eles corromperam a humanidade ensinando mentiras. E eu queria mostrar aqui no Novo Testamento grego o nome Jesus sublinhado no grego, para nós não termos nenhuma dúvida de que Jesus no português ou latim corresponde ao grego Iesus. Eu vou pegar aqui esse Novo Testamento grego. Aqui já em Mateus capítulo 1, eu já sublinhei aqui uma vez. Aqui está grifado um nome, muito obrigado, ó, tá? Iesu. Aqui é Jesus na forma grega. Virando a página aqui está em Mateus. Você vê, por exemplo, aqui, ó, Iesu Christou. E é Jesus Cristo. Aqui também está em vermelho, tá? Para você ver, ó, a partir daqui, ó. Aqui menciona, ó, o nome de Iesu, Jesus. Que vantagem ele acha que está fazendo ao mostrar que o nome de Jesus é realmente um nome grego formado da Grécia? Isso está explícito para as pessoas verem. Na realidade, o nome de Jesus é uma derivação de Yeshua para o grego. Do grego veio para o latim, do latim para o português. Isso é explícito. Isso é real. Mas você acha que o Salvador ele vai aceitar uma mudança dessa? Será que ele vai aceitar isso? Será que ele tem algum vínculo com a Grécia? Será? Leia Zacarias, capítulo 9, verso 13. O Salvador falou contra ela. Como é que agora ele já vai aceitar a ideia dos gregos daquela época das antiguidades, já que ele profetizou contra eles, dizendo: porque para mim curvei Judá como um arco, e o Exim de Efraim suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E te porei, ó Sião, Israel, como a espada de um valente soldado. Então o Eterno vai usar o seu povo para guerrear contra os filhos da Grécia. E como é que agora ele vai aceitar que os gregos mude o nome dele e ele aceite de boa vontade essa mentira, essa profanação? Jamais o Salvador tem um vínculo com o povo grego. O povo grego são inimigos do povo do Eterno e principalmente do Eterno, porque foram eles que falsificaram a palavra dele, foram eles que mudaram a verdade do Eterno em mentira. Foram eles. E como é que agora o Salvador, os discípulos, já de repente iria passar para o lado deles, aceitar o nome grego? Jamais. O nome dele é no hebraico. Ele não aceita mudança. Então não importa, querido telespectador, a forma como você chame Cristo, o tipo de língua que você utiliza para invocar o nome de Deus. Se você invocar a Cristo no nome hebraico, no nome grego, português, inglês, holandês, não importa. O nome do Criador é apenas um só, o Salvador. O Criador, ele sempre relatou no singular, quando ele disse em Êxodo 13:15 para Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Ele nunca falou, assim meu nome será mudado. Ele sempre disse no singular, o nome é para sempre. Êxodos 9:16, Romanos 9:17, Salmos 102:12, Salmos 72:17, Salmos 135, verso 13, o nome dele é para sempre. O nome dele não pode mudar. O homem não pode trocar o nome do Eterno, jamais. Isso é impossível. O Eterno falou sempre no singular, o meu nome. Ele nunca disse os meus nomes. Nunca. O Salvador sempre relatou o nome dele no singular.
Jamais ele falou no plural. E como é que agora o povo querem adorar ele no plural, com vários nomes? Jamais, o Eterno não ouve essas pessoas, porque não são filhos dele, eles são os filhos de Belial, que tem vários nomes, porque ele é o rei do disfarce, ele é o pai da mentira.